Olá, data dessa sonora 18 de setembro de 2012, apenas aproveitando aqui algumas imagens que eu fiz e outras eu apenas chupinguei do YouTube para eu ter aqui um material para então discutir esse fato de transportes terrestres, né, mais precisamente VLT, retomando aqui a discussão. Eu juro pelo que há de mais sagrado, juro pelo Mestre Jesus de Nazaré, que eu não vou mais ah, me desgastar discutindo com quem não entende do assunto, né? Bom, aqui no interior esse assunto VLT é uma novidade, o pessoal muitas vezes aqui a maioria nunca viu, nunca ouviu falar, né? Ou começou a ouvir falar agora e acha que não é necessário para cidades como Araraquara, São Carlos, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Matão, Ibaté. Então essas cidades o pessoal, como não conhece muito, até prefere que não tenha ou que os trilhos têm que sair totalmente do perímetro urbano, porque os trens e carga acabam atrapalhando o andamento da cidade, que trincam as casas, essa coisa. Então o pessoal não tem muito conhecimento, não tem um conhecimento quase zero sobre o que é o veículo leve sobre trilhos, o VLT, e acaba então torcendo para que as prefeituras retirem os trilhos do seu perímetro urbano, porque eles confundem o VLT, que é um trenzinho leve, eles confundem o VLT com os trens de carga. Os trens de carga da LL, da MRS, enfim, seja lá qual for a concessionária, que passa com trens muito pesados, com mais de 80 vagões, e acaba até danificando as estruturas das suas casas. Então, por causa disso, o pessoal, em todos os lugares onde o trem passa no perímetro urbano, eles querem que as prefeituras retirem os trilhos, passem para o outro lado da cidade, mas isso aí é uma coisa assim retrógrada, porque se você retira os trilhos em sua totalidade, passa para o outro lado da cidade, dentro de alguns anos a cidade também vai lá onde estão os trilhos, e o pessoal que vai morar lá na beira da linha do trem vai acabar reclamando que o trem passa, que o trem faz barulho, que o trem trinca a estrutura da casa. Então, primeiramente, onde o trem passa, atualmente aqui em Araraquara, passa por diversos bairros como Iolanda Ópice, Parque Alvorada, Jardim Roberto Salmidei, Jardim Brasília, Vila Gaspar, a Vila Xavier Baixa. Então a ferrovia ela já chegou há 100 anos antes. E as pessoas é que foram morar depois, né? Então é a mesma coisa de eu sair aqui da minha casa, eu moro a 300 metros da linha do trem. Eu ouço o trem passar, eu ouço a locomotiva buzinar, eu ouço de madrugada os tadá-tadá do trem, né? O trem passando nas talas de junção. Mas é aquilo, é a mesma coisa de eu sair daqui e de repente vender minha casa e ir morar lá do lado do aeroporto. O aeroporto atualmente devem passar ali 4 aviões por dia, olha lá ainda. Que futuramente o aeroporto vai ter um grande movimento de aeronaves, de passageiros, de carga, por aí vai. Aí o que adianta? Que vai acontecer? Eu vou pegar, vou reclamar com o aeroporto que as turbinas dos aviões ficam fazendo muito barulho? Porra, bicho, eu não tomei a decisão de, por acaso não tomei a decisão de ir até o aeroporto, morar do lado do aeroporto, e aí eu vou reclamar para que o aeroporto saia? Então isso aí está muito errado. Então as pessoas, falando aqui dos candidatos à prefeitura de Araraquara, sem querer fazer propaganda para candidato algum, mas o prefeito Marcelo Barbieri ele já perdeu umas 3 eleições, 2 delas ele queria implantar o ligeirinho, uma espécie de VLT, aproveitando a linha já existente e fazendo esse trajeto das Hortênsias, que fica na Zona Sul, até o Jardim Roberto Celmidei, que fica no extremo da Zona Norte, saindo para os distritos de Bueno de Andrada, Silvânia, Matão e por aí vai. Aí o pessoal parece que não acreditou muito na ideia também não, e ele acabou perdendo as eleições não por causa disso, mas ele defendia essa ideia por pelo menos umas 2 eleições. Hoje ele defende a retirada total dos trilhos do perímetro urbano da cidade, que é o que o povo está querendo, lamentavelmente. Mas é uma coisa que eu bato aqui na tecla outra vez, de que se você retirar os trilhos, nunca mais volta.
Olha aí a cidade de Piracicaba, muitas cidades como Boa Esperança do Sul, Itápolis, Franca, né, muitas cidades que teve aí o transporte ferroviário de passageiros, retirou os trilhos, nunca mais voltou. No caso de Araraquara, a ferrovia passa em boa parte do perímetro urbano da cidade, então o VLT ele seria ideal para a cidade. Inclusive, ele poderia atender os municípios de Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, esses municípios que eu fiz vídeos recentes aí, porque essa linha que vai para Américo Brasiliense, para Rincão, para Santa Lúcia, é uma linha que passa trens de carga, mas deve passar 3 a 4 trens de carga por dia. Então isso não atrapalharia os ganhos, os lucros da LL América Latina Logística. Era só uma questão de dar uma boa reformada nas estações, uma reformadinha. No caso aqui, cuidar do piso, né, aumentar a altura do piso para que dê certo a plataforma com a altura do VLT, um sistema de bilheteamento, e aí atenderia esses municípios. Aí tem gente que fala, mas lá já tem o ônibus que atende. Sim, mas o VLT não poderia ser mais uma opção? As pessoas que vão e vêm para Araraquara, vindas de Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasiliense, elas vêm feito latas de sardinha dentro dos ônibus. O VLT ajudaria a desafogar um pouquinho o ônibus. Os ônibus iriam com mais vagas, com mais espaço. O VLT também teria mais espaço. As pessoas, muitas vezes, quando elas saem de Araraquara e vão para Rincão, por exemplo, elas pegam um ônibus aqui em Araraquara. Se não acharam lugar, elas vão em pé até a cidade de Santa Lúcia, porque em Américo ninguém vai descer, porque já tem o ônibus da Empresa Cruz que leva para Américo. Aí elas vão em pé até chegar em Santa Lúcia. Quem não conseguiu se sentar em Santa Lúcia, vai a pé até Rincão, que fica a cerca de 38, 40 quilômetros de Araraquara. Agora imagine o sufoco que é você que trabalha o dia inteiro em pé, ainda sai daqui de Araraquara, vai para Rincão, em pé ainda sofrendo e apertado, sendo amacetado, feito sardinha em lata. O VLT ele viria para desafogar. A mesma coisa, o VLT ele poderia atender bairros populosos como o Jardim Roberto Salmidei, o Indaiá, atenderia o Recanto dos Nobres, lá na Chácara Flora, também Rosa Martins, Bueno de Andrada, o distrito de Silvânia e chegando até a cidade de Matão. Matão também tem muita gente da cidade de Matão que trabalha em Araraquara e vice-versa e vai feito sardinha em lata em ônibus. O objetivo não é você tirar o ganha-pão do ônibus, mas dar mais opção de transporte para as pessoas, sabe? Porque esse rodoviarismo é uma coisa criminosa. Já mostrei aqui as imagens das estações de Rincão, de Santa Lúcia. Logo eu vou mostrar novamente Bueno de Andrada, vou mostrar Silvânia, vou mostrar Matão e entre outras aí. Mas o rodoviarismo que aconteceu no Brasil é uma coisa criminosa. Então tem muita gente em Araraquara que fala, ainda bem que vai tirar os trilhos daqui. Não adianta nada. Passou os trilhos para o outro lado, como estão fazendo, depois vai haver os espertalhões, donos de terrenos daquele lado, vão vender loteamentos, até mesmo condomínios fechados, e aí o que vai acontecer? As pessoas vão morar de novo do lado da linha do trem, depois vão reclamar que o trem faz barulho, que o trem está trincando a estrutura da casa, que o trem isso, que o trem aquilo. Aí você vai lembrar, né, disso que eu estou falando, quando a cidade estiver ainda mais inchada, e aí vão querer que haja um transporte ferroviário, mas aí já retiraram os trilhos e já encheram de gente aonde estão os atuais trilhos. Aí vão falar que a culpa é do prefeito atual, ou vão falar quem foi o prefeito na época que arrancou os trilhos. Então, gente, vamos parar com isso daí, parar com essa palhaçada, vamos pensar um pouquinho mais no futuro, porque vai ser extremamente viável. Então, o pessoal que fala que trem tem que acabar, que não sei o quê. Olha, gente, eu não vou mais discutir com vocês porque vocês não têm argumento. Vocês não têm conhecimento técnico, vocês não conhecem transporte, nem sequer gostam. Então, se você não gosta, se você não domina o assunto, por favor, fica quietinho, sabe? Não tenta colocar suas ideias numa coisa que você não conhece. Tá certo, gente? Até mais.